Boa tarde, Manuel Silva, falando sobre um tema que hoje quase ninguém sabe sobre isso, mas a gente tem que se aprofundar para que a gente reverta esse quadro de bolsonarismo, né, desse movimento que cresce a cada dia e dos movimentos neonazistas e bolsonaristas que têm se espalhado ao longo da história através da educação. Que como é que esses governos nazistas e neonazistas trabalham? Eles trabalham com a necropolítica. O que é a necropolítica? É a política de morte, é a política que visa o direito, que acha que pode ter o direito de viver ou morrer de um certo grupo ou de indivíduos, né? Que é através de sistemas sociais, né? Ou a falta deles, né? Desses projetos sociais que são tão importantes para a manutenção da vida das minorias, né? Que visam buscar principalmente só as maiorias e esquecem as outras minorias, como é o caso dessa política de morte, né? Que 4 anos os Yanomamis foram esquecidos, os povos indígenas foram esquecidos, foram expulsos de suas terras, muitas chacinas ao longo dos 4 anos, ninguém foi preso, né? Mas isso já era visível, só não prestou atenção porque a política no Brasil, as pessoas no Brasil têm a memória muito curta. Em seus discursos, desde o início, Bolsonaro falava que o certo, se vocês podem pesquisar aí, que fez certo como os Estados Unidos, que mandaram a cavalaria. A cavalaria, o que fez naquela cavalaria? Destruiu, né, naquela época, todo o povo, quase que dizimou, extinguiu todo o povo indígena dos Estados Unidos, né? Então ele disse que tá certo, era ele que fez isso. Ele já dava sinais de que o povo Yanomami tinha que se curvar a eles, como foi feito na colonização dos nossos povos indígenas, né? Que invadiram o país, diziam-se descobriram o Brasil, mas nunca foi descoberto, porque o Brasil já era habitado, né? Só o que fizeram foi impor, né, suas crenças e costumes e escravizar o povo da região, né, o povo nativo. E ao longo da história ele foi perdendo espaço, perdendo suas terras, né? E essa política, essa necropolítica, essa política de morte que vem se instalado com a extrema-direita, que não existe mais movimento de direita, existe uma extrema-direita, né, que visa só falar em moral e bons costumes, mas visa só acabar com essas minorias e instalar um pensamento de neonazista, né, de supremacia, principalmente a supremacia branca, que tem milhares, mais de 8.000 polos de supremacia branca aqui no Brasil, se você não sabia, né? Que acham que o povo branco, que nem pensavam que nem os nazistas, que o povo branco são uma raça superior, né? Por isso que as falas do ex-presidente, né, falava-se tanto em racismo, né, misoginia, né? Ele deixou bem claro que se fosse o filho desse não poderia casar com uma mulher negra porque eles foram bem educados, ou seja, para ele é uma falta de educação ou uma falta de cultura ou de valores o filho dele casar-se com uma negra, ou seja, ele acha que a raça dele branca é superior, né? Sempre foi isso. Então isso foi visto ao longo, ele já deu diversos pontos que não se preocupava com a minoria, não se preocupava com as mulheres, com negros, muito menos com os indígenas. E ele mostrou ao longo desses 4 anos que ele quase dizimou esse povo. Se continuasse, né, ele teria acabado, extinguido sim, com certeza. Se ele tivesse ganhado esses 4 anos, o povo Yanomami, com todos os povos originários do Brasil, teriam sido extintos e tinham se curvado a ele, né? Vocês viram que ao longo de muitos anos, né, apesar deles falarem do PT, da esquerda, falaram sobre valores, mentirem sobre kit gay, sobre principalmente toda a pauta da direita fala sobre sexualidade. Uma coisa que para eles, uma coisa da sexualidade humana que é tão natural que para ele é tão expurgada e tão falada e tão colocada em ênfase como um deputado aí que foi eleito, um dos mais Nicolas Ferreira, se eu não me engano, foi um dos deputados mais votados, né, do Brasil, né, que toda a campanha dele foi feita em cima das mulheres trans, da transfobia, né, que eles acham que o direito direito deles, né, falar sobre a transfobia, defender o ponto de vista deles.
falando sobre um banheiro unissexo que sempre existiu, né? Se você vai numa rodoviária, o banheiro é unissexo. Hoje em dia tem banheiro masculino e feminino, mas se você vai num ônibus, o banheiro é unissexo. Se você vai no avião, o banheiro é unissexo. E não se ouve falar no Brasil de estupros dentro de banheiro de ônibus e banheiro de avião, né? Mas eles achavam que implantando esse sistema de ódio, né, contra as mulheres trans, como houve uma onda de ataques ao longo da história, ao longo desses 4 anos, principalmente nas escolas, né, onde as pessoas, essas mulheres trans, essas crianças, né, que estão em fase de transição, deviam ser protegidos e muitas vezes eram expulsos dos banheiros, eram enxotados, eram humilhados, porque imagina só, gente, ponha-se no lugar de uma pessoa, e eu vou tentar falar um pouco sobre o que é identidade de gênero e sexualidade. São coisas muito distintas, são coisas totalmente diferentes. Identidade de gênero é como eu me identifico como pessoa. Por exemplo, eu sou um homem gay cis. Sim, então eu me entendo como um homem gay, como um homem masculino, mas que gosta de outros homens, que sente afeto por pessoa do mesmo sexo. Não gosto de me travestir de mulher, não é da minha pessoa. Então eu me entendo como um homem gay cis, né? Que me identifico, me visto como pessoa, como um homem, mas que me relaciono com outros homens. Já a mulher trans, mesmo que ela se tenha uma relação com outra mulher ou com outro homem, já é questão de sexualidade, mas ela se identifica, ela se vê no corpo de mulher, ela se identifica como mulher, independente do seu órgão genital. O que define a sexualidade do ser humano, de uma pessoa, não é só a genitália, e sim como ela se sente, como o seu corpo, como o seu espírito, como ela se sente. Entende? Então a mulher trans, o homem trans, ele nasceu no corpo de homem, ele tem um pênis, uma vagina, mas ele se comporta e se sente um homem. Por isso ele faz a transição. Por isso que muitos homens trans, que às vezes não têm condição de fazer uma cirurgia de retirada de mama, ele se automutila. Ele pega, começa a passar aqueles panos, bota a atadura apertadíssima, às vezes, né, causa problema, câncer e vários outros problemas, né, como embolia e outros, e se automutila porque não tem condições financeiras de fazer um tratamento ou uma transição, né, uma cirurgia de transição, tá? Identidade de gênero é como eu me identifico como pessoa, e sexualidade é se eu gosto de homem ou de mulher, ou se eu gosto dos dois, ou se eu não me interesso por nenhum dos dois, mas não estou, como se chama hoje, de gênero fluido, que posso me interessar por qualquer pessoa. Então são várias classificações. A sexualidade humana é muito complexa, né? Mas não sei por que os héteros, né, que os héteros se importam tanto com a questão da sexualidade, como se a sociedade brasileira ou se a sociedade mundial, se o maior problema fosse esse, né? Num país que no mundo que nós estamos cheios de guerra, de contravenções, de gente morrendo de fome, de crianças, né, sendo amputadas, jogado bomba em vários países, aí as crianças morrendo, né, sendo mutiladas, muitas pessoas sendo mulheres, crianças sendo estupradas, como é o caso agora, o caso dessa criança recente aí da Sofia, né, que foi estuprada pelo padrasto com consentimento da mãe. Temos tantos problemas na sociedade mundial e brasileira, mas o ser humano só liga, só vê a questão da sexualidade. Por que será que o hétero tem tanta necessidade de se reafirmar todos os dias como hétero? Que o hétero não pode vestir rosa, o hétero não pode vestir uma roupa mais apertada, o hétero não pode fazer uma série de coisas. Sabe por que os héteros às vezes tem tanto medo dos gays? Porque os gays se vestem e se comportam do jeito que ele acha certo, né? Não se importa com o que os outros falam. Desde que não prejudique a ninguém, nós fazemos o que nós queremos, o que damos vontade. Principalmente a maioria muito bem resolvido na parte da sexualidade. Somos muito bem resolvidos. Então isso incomoda muita gente. Então, gente, vamos ficar a dica aí para estudar um pouquinho mais sobre a necropolítica, que vocês vão ver qual é o sistema da direita,
necropolítica. Guardem esse nome, estudem um pouco para vocês saberem, tá? Um abraço, tamo junto.